Olá, que bom ver você novamente aqui no canal Rede ADM. Hoje eu tenho a alegria, a felicidade de receber o professor Roberto para falar conosco sobre auditoria. Professor, eu queria que você começasse saudando aí o nosso público. Olá, professor, bom dia. Eu sou Roberto Francisco de Souza, né? E sou da área de contabilidade e administração e estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência na área de contabilidade e auditoria. Perfeito, professor. Aproveitando para completar o currículo, o professor é administrador, o professor é contador e é mestre em contabilidade. Tem aí um vasto conhecimento que, com certeza, vai nos ajudar para tratar do assunto auditoria. E, professor, eu queria começar te perguntando, para que serve uma auditoria? Vamos lá. Primeiro eu vou começar dizendo como foi que surgiu a auditoria, né? A auditoria ela surgiu lá no início do século XIV na Inglaterra, né? No qual o rei da Inglaterra ele tinha lá as pessoas que elas faziam uma espécie de auditoria das contas públicas, ou seja, de tudo que era arrecadado, né? Ele precisava ter a certeza de que o orçamento tinha de certa forma sido executado conforme estava no planejamento. E aí surgiu na Inglaterra, no início do século XIV, mas a partir da Revolução Industrial, que ela tomou forma, né, e acabou aí sendo utilizada por diversos países envolvidos, né, e até chegar no estágio ao qual ela se encontra hoje, né, que hoje todas as empresas elas utilizam as demonstrações contábeis, né, principalmente auditadas para divulgação, né. Essas demonstrações só podem ser divulgadas em meios de comunicação de alta aplicabilidade somente após a verificação do auditor. Então, a auditoria ela veio para dizer se as demonstrações contábeis elas exprimem, ou seja, se elas reportam a real situação econômica e financeira da empresa e também, ao mesmo tempo, para verificar se as demonstrações contábeis estão condizentes com a legislação local, tá? Seja a legislação local e também os órgãos reguladores, como a Receita Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego, ou outra instituição como o CVM, que também venha ter regras, né, de como tem que ser feita a divulgação desses relatórios contábeis e financeiros. Tranquilo? Ótimo. Lembrando aí para o nosso espectador que, quando o professor se refere à CVM, é a Comissão de Valores Mobiliários, correto, professor? Isso, exatamente. Porque a Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil, ela também tem normas, né, para a divulgação das demonstrações contábeis de todas as empresas que têm capital aberto, né? Então, essas empresas que têm seu capital aberto na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a ter feito a auditoria nas suas demonstrações. E aí, uma vez que o auditor, né, que é auditor independente, no caso, que ele der o seu parecer favorável, né, ou seja, ele está atestando que aquelas demonstrações elas estão exprimindo a real situação econômica e financeira das empresas, além de estar condizente com a legislação, aí sim elas podem ser divulgadas aí nos meios de comunicação. Perfeito, professor, entendido. Me diga uma coisa, professor, e com relação ao processo das auditorias, como é que elas são feitas? Ó, a auditoria ela funciona assim. A auditoria ela tem duas diversificações, duas ramificações. A primeira delas é a auditoria, a gente chama de auditoria interna, tá? O que é a auditoria interna? A auditoria interna é o auditor que trabalha dentro de uma empresa e ele está muito ligado com relação à alta gestão, né? Mais ligado com administradores, por quê? A auditoria interna ela está voltada para analisar controles, né, as conformidades dos processos que são adotados dentro da organização. E se essa auditoria interna identificar algo que não está de acordo com o padrão, ela vai indicar, né? Ela vai indicar isso ela vai reportar, na verdade, isso para a alta gestão. E aí a alta gestão ela vai tomar logo uma decisão para poder resolver, né? Tal incoerência que foi detectada pela auditoria interna, né? Já a auditoria externa, ela está mais voltada para analisar as políticas adotadas pela empresa, que é o quê? A veracidade das informações das demonstrações contábeis, que é o balanço contábil, né? Que ele traz informações financeiras da empresa. A DRE, que é a demonstração de resultado do exercício da empresa, que ela traz informações da empresa econômica, né? Aí tem DVA, né? Tem DFC. São todas, ela analisa todas as demonstrações que essas empresas de capital aberto estão obrigadas, né, a terem aí de acordo com a legislação. Então, a auditoria interna está voltada para os processos internos e altamente ligada
a alta administração. E a auditoria externa, ela analisa as demonstrações para dizer se está de acordo ou não, só que ela é independente, ou seja, não tem uma interferência por parte da gestão, diferente da auditoria interna, que essa tem um vínculo lá, né, e ela vai se reportar à administração. Professor, me diga mais uma coisa: quem são os profissionais habilitados a realizar auditorias? Bom, e se tratando da auditoria na área de contabilidade, somente as pessoas que têm a graduação em contabilidade, né? Porque, querendo ou não, hoje nós temos pessoas que têm um CRC de técnico. O profissional da área de contabilidade que ele tem um CRC de técnico, ele não está apto a realizar a auditoria. Mas o bacharel, que passou no exame de suficiência, né, está regularmente inscrito no Conselho Federal de Contabilidade, e, ao mesmo tempo que ele tem que estar inscrito e estar regular diante do Conselho Federal de Contabilidade, ele também tem que fazer um exame que a gente chama de qualificação técnica EQT para auditor. Então, depois que ele for aprovado nessa qualificação técnica, aí sim ele vai estar apto a prestar auditoria, né, a trabalhar nas empresas que atuam como auditorias independentes, né? E, além dessa qualificação, que é uma genérica, posso dizer assim, a padrão, dentro das certificações tem algumas específicas. Por exemplo, tem uma prova para auditor somente da CVM, tem outra só da Previc, né? Tem outra só da SUSEP. Se eu não me engano, são 5 tipos de qualificações que são muito específicas, né? Além da qualificação técnica geral, que é a EQT auditor. Entendido, realmente não sabia disso. Aproveitando, o professor citou o exame de suficiência, lembrando que, assim como o direito, a contabilidade também presta exame de suficiência, né? Eu acredito que Sim. todas as profissões deveriam prestar no Brasil. Eu acho que seria uma coisa muito importante, mas que, infelizmente, apenas essas duas, do meu conhecimento, que prestam o exame de suficiência. Professor, o senhor me apontou a questão das ciências contábeis como um requisito aí. E, tecnicamente, como é que as ciências contábeis auxiliam o processo da auditoria? Bom, a contabilidade ela auxilia de várias formas, né? Mas mais especificamente através do exame, né? Ou seja, ela vai certificar se as demonstrações contábeis de uma empresa elas estão em conformidade com a legislação, né? Ou seja, em outras palavras, a auditoria externa, querendo ou não, ela vai acabar analisando as políticas de gestão adotadas, né? Se for uma grande empresa, né? E, ao mesmo tempo, a auditoria interna, né? Ela vai detectar erros e vai levar para que seja tomada a decisão, né? E a gestão, então, vai se incorrer de fazer as correções necessárias para que, né, isso seja resolvido. Então, esses são 2 exemplos, mas quando a gente fala de auditoria, logo vem na nossa mente, né, a questão da verificação, né, do exame, né? E esse exame, ele acontece de várias formas. Por exemplo, vários são os recursos, né, que o auditor ele pode utilizar para dizer se tal demonstração está coerente, se está correta ou não. Por exemplo, ele pode fazer uma verificação de estoque, né, físico na empresa, vai ter o teste adequado para saber se aquele estoque está condizente com o que consta na demonstração contábil. Ele também vai poder fazer testes externos, por exemplo, ele vai poder solicitar para uma instituição financeira um extrato, né, um extrato bancário, de aplicação, de conta corrente. Ele também pode fazer uma entrevista com um funcionário, pode mandar uma carta de circularização para um fornecedor, para um cliente, ou seja, tem várias formas que o auditor vai utilizar para poder se certificar de que consta naquela demonstração contábil ela é verdadeira, né? Ou seja, se ela realmente exprime a real situação econômica e financeira da empresa que está sendo auditada. Professor, me diga mais uma coisa. Explorando aí algumas ferramentas ligadas à governança corporativa, como é que a gente pode descrever a relação entre auditoria e controladoria? Bom, auditoria com a controladoria. Na verdade, é assim, a auditoria, ela acaba sendo uma ferramenta, né, utilizada pela controladoria. Por quê? A controladoria, ela vai ter a questão da auditoria interna, que é para identificar e fazer a correção de erros, né? A auditoria interna ela identifica, reporta para a controladoria e a controladoria vai lá e propõe a solução e resolve o problema, né? Mas, trazendo para a auditoria externa, ela vai, querendo ou não, acabar avaliando o modelo de gestão adotado por uma organização, né?
além de retratar a veracidade ou não, né, naquelas demonstrações da situação econômica e financeira da empresa. Por quê? Uma vez que a demonstração esteja de acordo, né, com a legislação, fica mais fácil para os stakeholders, né, eles terem mais confiança para investir mais dinheiro ou, de repente, para reinvestir seu capital naquela empresa, né? Porque a transparência é uma questão de transparência. Por exemplo, quanto maior for a quantidade de testes aplicados no processo de auditoria, mais eficaz, né, ou seja, mais verdadeiro vai ser aquelas informações. Aí o auditor, se tiver tudo ok, ele vai dar um parecer favorável, né, já recomendando a publicação e divulgação. Se tiver alguma incoerência, ele pode fazer uma abstenção de opinião, ou então ele pode fazer recomendar que seja feita tal correção, e aí cabe à empresa, né, aderir ou não que foi sugerido aqui pelo aquele auditor. E uma outra coisa, professor, a auditoria, ela tem um aspecto, um caráter mais preventivo ou mais corretivo? Ó, ela tem as duas vertentes. Quando se trata de auditoria interna, ela, na verdade, sob o meu ponto de vista, ela é mais corretiva, porque ela vai identificar a falha, né, e vai levar para quem tem o poder de tomar decisão para poder corrigir aquilo. Mas quando você vai para a auditoria externa, eu vejo ela como mais preventivo. Porque uma vez que foi feita a auditoria, o auditor externo identificou alguma falha, ele vai reportar para a alta administração, e aí quando for ter uma nova auditoria no exercício seguinte, é provável que aqueles erros reportados pelo auditor do processo anterior tenham sido corrigidos no decorrer do exercício, né? Então, eu vejo como corretivo e, ao mesmo tempo, como preventivo. Eu vejo das duas formas. Entendido, professor. Eu estava raciocinando aqui em cima de sua resposta. Eu poderia dizer que quando essa auditoria é feita por um organismo público, como por exemplo a Receita Federal, ela ganha um caráter punitivo? Pela Receita Federal, depende. Por exemplo, assim, ó, primeiro, para a Receita Federal fazer uma visita dessa para uma empresa ou para uma pessoa física, ela já vai com informações verídicas, né? O que ela vai fazer? O auditor ele vai chamar a empresa ou a pessoa para tomar um café e vai fazer os apontamentos. Ó, sua receita é X, nas suas demonstrações contábeis constam Y. Só que nós temos uma divergência de informação entre o que você nos apresentou e entre o que você pratica de fato. Então, assim, depois que isso for confirmado, a Receita Federal ela pode arbitrar a forma de tributação em cima da diferença. Querendo ou não, ela também pode punir a empresa ou então a pessoa física, né? Se tratando da esfera pública. Certo, certo, professor. E para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica aí para o nosso espectador, aquele estudante, aquele profissional que ficou com vontade de trabalhar com auditoria, de se tornar um auditor. Que recomendação que você pode dar para essa pessoa, professor? Bom, a área de auditoria no Brasil é uma área bem dinâmica, né? Ainda requer aí uma quantidade muito grande de profissionais, né? Seja para a auditoria interna, que essa auditoria interna, ela não requer a qualificação técnica EQT, tá? Mas se a pessoa for trabalhar como auditor externa, aí já vai ter que ser obrigado a fazer a qualificação, passar o exame de suficiência, né? Primeiro passo, depois da graduação. Depois do exame de suficiência, você vai fazer a qualificação técnica EQT para auditor, e aí depois desse momento você vai estar apto para ser um auditor independente. Então, é um caminho um pouco difícil, né, porque são várias etapas que tem que se passar, mas o mercado ele ainda demanda por profissionais com conhecimento, né, especialidade na área de auditoria. Então, eu aconselho, né, financeiramente também vale muito a pena. Eu acho que quem tem interesse tem que correr atrás disso mesmo, né, tem que investir, né, e tem que focar, tem que ter foco. Quero agradecer demais aí a sua participação, a sua colaboração com o canal Rede ADM. Tenho certeza que as suas informações vão ajudar muito os nossos espectadores. Agradeço, professor. Desejo aí muito, muito sucesso. Então, disponha, né, qualquer coisa, estamos aqui, né, para compartilhar aí mais alguma coisa que possa ser útil, né, para o dia a dia do canal, tá bom? Até mais. Até mais, fiquem todos
Com Deus aí.